Minha formação em dança foi tardia, né? No sentido de que eu tinha, sim, começado uma aproximação com relação às artes cênicas através do teatro já adolescente, mas só fui de fato fazer aulas de dança aos 21 anos, o que num certo universo da dança é uma aproximação tardia, né? E quando eu digo num certo universo, é mesmo porque a minha iniciação foi no balé clássico, quando eu integrei a Escola de Dança Maria Oleneva, que no Rio de Janeiro funciona quase como uma escola preparatória para ingressos no corpo de baile do Teatro Municipal do Rio, né? Então, uma escola eminentemente clássica, né? Então, me iniciei num ambiente eminentemente clássico, mas, ao mesmo tempo, consciente de que eu não queria exatamente seguir uma carreira de bailarino clássico, né? Inclusive, as minhas razões de aproximação com relação à dança através do clássico ainda tiveram outras razões que não um desejo especificamente por um modo de mover clássico, pela linguagem do clássico, né? Foi apenas uma estratégia de começar a mover e me aproximar da dança. Mas, de qualquer maneira, assim, ainda que desinteressado desse universo, pelo menos assim, desinteressado da solução cênica do universo clássico, assim, né, o balé me trouxe alguns materiais, inscreveu no meu corpo algumas coisas que me parece tiveram consequências naquele momento em que eu tive, diria, minha formação de fato, que foi na escola de dança da Angel Viana, né? Assim, a Angel Viana, naquele momento, em 92, tinha um curso técnico apenas, ela não tinha ainda aberto o curso de graduação, e havia uma formação de 3 anos e que tinha um viés ligado à chamada expressão corporal naquele momento, né? Era um termo que usava-se nos anos 90 e antes, né? E que dizia respeito a todo o universo de consciência do movimento que desdobrava os trabalhos da própria Angel Viana e também do Klaus Viana e Rainer, enfim. Então, era uma escola que tinha esse eixo e tinha também como eixo um profundo trabalho sobre a criação, né? Então, assim, quando eu decidi entrar na Angel Viana, eu decidi por tentar ocupar um espaço que fosse para mim de criação e de experimentação, né? Claro que, assim, além da consciência, que era o eixo principal do curso, havia uma série de outras disciplinas. Foi quando eu tive aulas de Laban mais sistematicamente. Eu já havia até começado Laban com a Regina Miranda, que é uma das introdutoras, né, a principal introdutora do sistema Laban no Rio de Janeiro. Já tinha começado aulas com a Regina Miranda desde o meu 2º ano na Maria Oleneva, mas eu fui ter um trabalho mais sistematizado com Laban, por exemplo, nos meus 3 anos de escola Angel Viana. Da mesma maneira, dança moderna, linhagem mais próxima de um release, né? Um balé pensado de outra maneira, e fora outros conteúdos como anatomia, fisiologia, mas tudo com uma abordagem muito específica, muito diferenciada, própria mesmo desse espaço que era Angel Viana, né? E eu digo um espaço que era Angel Viana porque eu penso o nome Angel Viana sobretudo como um espaço, que é da própria Angel Viana, sim, mas que é muito mais do que ela, né? De alguma maneira é ela e não é ela, né? É curioso que eu mesmo, eu me sinto, como dizem, discípulo, né, aluno da Angel Viana, mas de fato eu tive muito poucas aulas com ela. Aulas diretamente com a Angel Viana, muito pouco. Mas a minha formação é Angel Viana, né? Então tem esse dado que é muito curioso para marcar que o trabalho da Angel Viana, acho que uma das grandes forças que tem é exatamente transbordado ela própria e está em todo um ambiente que ela, de alguma maneira, estabelece, né? Então, nesse sentido, a escola foi fundamental. Já no meu 1º ano de curso, eu fiz um primeiro exercício coreográfico, e para esse exercício coreográfico eu convidei uma bailarina, né?
que era do 2º ano, que eu a conheci apenas por conta de fazer o trabalho. É muito curioso esse dado, porque era um ambiente de dança contemporânea, né? E como ambiente de dança contemporânea, você tem corpos os mais variados, não necessariamente bailarinos. Eu, egresso de uma escola de dança, de balé, eu era uma ave rara. Da mesma maneira que era uma ave rara a Maria Alice Pope naquele momento, por isso, aves raras, nos reunimos para fazer um trabalho que era muito dançado já, né? Já tinha uma pegada corporal, física, técnica razoável, e a gente se encontrou a desenvolver esse primeiro trabalho, e isso foi o estopim do nascimento da companhia, né? Então, assim, então, em termos de formação, minha formação, ao mesmo tempo, ela foi muito verticalizada no trabalho do Angel e muito pouco horizontalizada com outros cursos, outras oficinas, outros elementos. Eu não tive, de fato, matrizes, né, de formação fora de um contexto do Angel Viana, a não ser esse anterior, que foi do balé clássico, né? Então, eu sou, basicamente, algo que, né, meu modo de mover, né, todos os desdobramentos que eu fiz a partir exclusivamente, eu diria, de matrizes que eu tive nesse espaço que foi Angel Viana, né? O trabalho de criação, então, começou ali, né? Começou ali por conta de um espaço regular de mostras internas de aluno, e eu me exercitei inúmeras vezes nesse espaço. E esse trabalho especificamente com Maria Alice Pope, ele se iniciou em 92 e se desejou permanente em 93, né? Quando nós começamos a ensaiar diariamente, às tardes, numa sala que a Angel nos emprestava, né? Então o trabalho começou ali, dentro de uma escola, né? E ele seguiu como um trabalho de pesquisa hindu, de 93 até 97, quando pela primeira vez eu ensaiei ingressos de outros bailarinos na então companhia, né? Então isso, o trabalho começou basicamente, o coreográfico começou basicamente com uma pesquisa de duos, né? Nesse contexto, contato e improvisação foi uma prática muito importante, absolutamente importante, né? Nós não tínhamos, na época, sistematizado os nossos materiais de treinamento corporal, de preparação corporal, né? Eu não tinha uma aula, por exemplo, né? E toda a nossa preparação, toda a nossa pesquisa, ela nascia de contato e improvisação. A gente fazia contato e improvisação diariamente, né? Assim, todas as tardes, passava horas rolando pelo chão, assim, né? Então isso foi muito, muito presente no início. Isso, né, essa prática do contato e improvisação, eu diria, teve consequências e prolongamentos na minha própria pesquisa de chão, e durante muitos anos eu fui considerado um coreógrafo que trabalha no chão, né? Então tem todo um trabalho técnico de chão que é ligado ao contato e improvisação, que diz respeito a uma pesquisa de rolamento e que tem uma abordagem muito cuidadosa, né, entre corpo e chão, que eu derivo do contato e improvisação, né? A Angel, para mim, foi um espaço de formação no sentido mais pleno, né? Eu me formei coreógrafo dentro da escola e eu me formei professor dentro da escola, né? Muito cedo eu comecei a lecionar, né? Na verdade, eu, aluno ainda, tive ocasiões de substituir a própria Angel em eventuais faltas dela, assim, né? Então, muito cedo, a prática docente chegou na minha vida, apesar de que, quando eu me penso muito mais artista do que professor, né? Isso hoje está um pouco mais equilibrado, assim, mas quando eu penso, né, ao longo da minha vida, assim, o tempo inteiro eu tentei me constituir mais artisticamente, e meu estatuto de professor era quase um efeito colateral, né?
Mas eu concluí o curso da Angel de 3 anos, né, em 94, um curso técnico. Em 95 ela já me convidou para dar aulas, né? E na escola eu dei aulas as mais variadas. Na verdade eu comecei como professor dando aulas de História da Dança, porque ela sabia do meu envolvimento com filosofia, estava fazendo graduação em filosofia naquele momento. Então, por conta de me saber de um braço teórico, ela me convidou para dar aulas de História da Dança. Mas, em seguida, eu já comecei a transitar por aulas de Laban, de composição coreográfica, de dança moderna, enfim, né? Eu tive um trânsito muito grande dentro do curso técnico e, mais tarde, no curso de graduação que foi aberto. Há menos anos, há menos tempo, a Angel começou a abrir cursos de pós-graduação, né? E o primeiro curso foi ligado à consciência do movimento, e de um segundo curso ela me convidou para coordenar e eu propus a ela que fizéssemos então uma pós-graduação em basicamente videodança, né? Assim, eu mesmo propus que fosse estéticas do movimento, dança, videodança e multimídia. O próprio curso de graduação na escola naquele momento já tinha uma disciplina chamada dança e multimídia, que já tinha uma série de proposições, uma série de produções, né, que relacionavam de alguma maneira corpo e imagem. Não necessariamente videodança, mas corpo e imagem estavam ali frequentemente sendo pensados. Então já tinha uma matriz na própria escola presente nesse sentido. E quando eu associei isso, né, assim, esse espaço de desejo na escola, por esse tipo de conteúdo, com meus próprios interesses, né, que eu vim desenvolvendo fora, esse curso acabou acontecendo quase como uma necessidade ali daquele espaço, né? Foi um curso que durou 3 anos apenas, não, desculpe, 2 anos, né, pouco menos de 2 anos. E foi único por conta de que eu não tenho mais notícias de propostas de pós-graduação em videodança no Brasil. Na época eu lembro de pesquisar a respeito, eu localizei um curso de pós-graduação na Inglaterra, né, dirigido anteriormente pelo David Hinton, né, que é um grande realizador inglês, e naquele momento pelo Alex Rubin, que inclusive foi um dos convidados no Dança em Foco, que é o festival de videodança que eu co-dirijo e que, enfim, era o único curso que tinha na época, né? Era um curso na Inglaterra, assim. Então, o Estéticas do Movimento, né, dança, videodança e multimídia, ele foi um curso muito especial, né? Estivesse eu no Rio, agora provavelmente eu reeditaria esse curso. A própria Angel tem falado sobre o desejo de voltar com isso, porque ela encontra demanda no Rio de Janeiro para esse tipo de conteúdo, né? Então, dentro da escola angelviana, nasceu uma proposição coreográfica, colocaria nesses termos. Não havia um desejo de companhia, e havia um desejo, sim, de dançar. Então, a partir de um trabalho inicial, né, um duo inicial com a Maria Alice Pope, o trabalho se estabeleceu e seguiu em pesquisa e em composição de uma série de duos, e que eram apresentados em ocasiões muito esparsas, porque o circuito da dança pequeno hoje ele era ainda menor há 20 anos atrás, né? E ele seguiu em duo de 93 a 2003 aproximadamente, né? Eu tive um breve momento de 97 a 2000 em que a companhia teve uma integrante mais, chamada Flávia Meirelles, que hoje é uma performer, tem um trabalho próprio. Mas esse primeiro período era basicamente um duo. E mesmo eu, quando penso hoje, as 2 peças que fizemos com 3 bailarinos, elas tinham lógica de duo, né? Era um duo com desdobramento, né? Em 2003 eu decidi abrir a companhia para mais bailarinos. E mais bailarinos não eram muitos bailarinos, assim. Éramos 2, entraram mais 3, a Carolina Virhoff, a Natasha Mesquita e o Tony Rodrigues.
preciso marcar que eles dançam na companhia até hoje. Então são bailarines que estão já há 10 anos comigo, né? E o trabalho se reconfigurou, né? Se reconfigurou em vários aspectos, né? Até porque os primeiros 10 anos em que fomos sobretudo um duo foram marcados, me parece, por não uma abordagem, mas uma certa leitura que já com 5 bailarinos não se tornou mais possível fazer, né? Então, de 93 para cá, esse núcleo se estabeleceu, né? 5 bailarinos. Alguns trânsitos houve, Maria Alice Pope saiu, seguiu com carreira solo, alguns poucos bailarinos entraram, poucos mesmo, assim, 2, 3 estagiários entraram em 2003, teve uma estagiária que entrou em 2003, só saiu agora, teve um estagiário que entrou em 2003, saiu há 3 anos atrás, está dançando hoje na Quasa, mas pouco trânsito na companhia, né? A companhia se consolidou de uma maneira muito estável, né? De uma maneira, com uma estabilidade, eu diria, bastante incomum, né? Num contexto de dança contemporânea, no contexto de dança no Brasil, né? Assim, né? Porque ao longo de todo esse período, houve, claro, momentos em que tivemos apoio e momentos que não tivemos apoio absolutamente nenhum. A dança carioca nos anos 90, ela se tornou uma referência nacional, num certo sentido por pouco, né? Porque naquele momento se tratava apenas de uma ação, não diria uma política, uma ação da prefeitura que implicava na concessão de espaços, pautas em teatros da rede municipal e, especialmente, patrocínio com uma ação de subvenção, né? Então, essa ação começou envolvendo 3 companhias, no final de alguns anos, 13 companhias tinham apoio no Rio de Janeiro, né? Então, esse fato, apoio de uma prefeitura à subvenção de companhias de dança, foi absolutamente referência no contexto nacional dos anos 90. E a companhia, assim, né, o que passou a ser a companhia, ela se estabeleceu quando isso estava se estabelecendo, né? Assim, a gente teve, eu, né, como criador, acho que eu tive a sorte de acompanhar um movimento de abertura de espaços no Rio de Janeiro, abertura de espaços que incluíam, sim, ações da prefeitura, sim, um festival como o Panorama da Dança nascendo. O Panorama nasceu em 92. Em 93 eu dancei na 2ª edição do Panorama como aluno ainda da Escola Joviana, né? Então marque-se isso, né? Todo um espaço que favorecia a emergência de outros nomes, né? Mostra para novos coreógrafos no Rio de Janeiro, que hoje está extinta, enfim. Mas ao longo desses 20 anos, as estruturas públicas foram muito instáveis, né? E eu não preciso falar sobre as estruturas privadas, né? As estruturas públicas foram muito instáveis, né? E mesmo diante de toda essa instabilidade, a gente teve uma continuidade com relação ao grupo que éramos e à pesquisa que desenvolvíamos, né? Então, marcaria isso, assim, 2 grandes momentos de fato na companhia, né? Uma fase né, de 93 a 2003 e uma fase grupo, quinteto, basicamente quinteto, de 2003 em diante, né? Desde o início, uma coisa importante foi pesquisa de movimento, né? Diria que assim, uma das referências nossas, não diria um diferencial, porque seria excessivo, mas uma das referências nossas é mesmo a pesquisa de movimento, né? E o fato de que eu, na condição de coreógrafo, nunca fui aquele que propôs e definiu sim, mas propôs não todos os materiais de movimento, né? Assim, sempre houve pesquisa de movimento entre aqueles que fizeram parte dos processos de criação, né? Assim, quando eu digo definir sim, por quê? Porque, de alguma maneira, eu sempre fiz propostas de investigação
e filtrei essas propostas de investigação e editei, né, para usar um termo que acho que faz sentido usar. Eu editei essas propostas todo o tempo, né? Então, os processos criativos da companhia, dos materiais, sempre foram muito horizontalizados, numa certa instância de pesquisa, né? Mas ele tinha uma pequena verticalização quando, afinal de contas, me encarregava da definição, da articulação e da solução dramatúrgica e cênica final, né? Então, assim, não se trata de um trabalho de coletivo, né? Mas é um trabalho que tem várias instâncias ou instâncias fundamentais que são, de alguma maneira, coletivizadas, né? Então, isso. E essa horizontalização, assim, ela produz autonomia. Ela produz uma autonomia enorme, né? E quando eu digo que eu não defino, que eu defino os materiais de cena, na verdade, o que eu defino é uma certa lógica de estar em cena, né? Porque, a rigor, ainda que o trabalho, todo o meu trabalho pareça excessivamente coreografado e definido, isso varia e modula imensamente dependendo da composição. Se eu estou numa composição como a do Coreografismos, que é um trabalho que teve uma primeira solução de duo em 2002, 2003, né? Em que eu tenho como princípio um vocabulário que é todo montado com bailarinos que precisam ter as duas mãos dadas. Esse duo ele tinha 18 minutos, 16 dos quais os bailarinos tinham pelo menos uma das mãos dadas. Isso supõe um nível de rigor e um espaço para improvisação, um nível de rigor maior e um espaço de improvisação menor, né? Eu posso improvisar com movimentos parciais daquilo que não está envolvido nas transferências de peso, na mão que é dada. O braço que sobra eu faço algo, a perna que sobra eu faço algo. Mas o espaço de improvisação, né, num duo como esse, na velocidade que ele tem, de fato é pequeno. Mas se eu olho, por exemplo, um trabalho como o Quinteto, de 2008, em que eu tenho várias partituras solo, ou mesmo mais recentemente, nos solos do Fonte, do último espetáculo, eu tenho todo espaço para variar a estrutura coreográfica mais ou menos à vontade, né? Mais ou menos, de novo, por quê? Sim, porque existe um eixo dramatúrgico constituído, sim, existe um modo de mover mais ou menos estabelecido, mas esse modo de mover é absolutamente acolhedor de novas proposições, né? Então, isso. Eu tenho bailarinos na companhia hoje que podem variar muitíssimo porque gostam de improvisar, e bailarinos que não, porque não gostam de improvisar. Isso é muito tranquilo, porque tem espaço, eu nem obrigo a improvisar, né? Porque tem estruturas que obrigam a improvisar, né? O trabalho ele nem obriga a improvisar, né? Você pode manter a partitura como está estabelecida e modulá-la, né, à vontade, né, no mínimo, naquelas pequenas variações que qualquer performance tem, né? Mas ela pode ser imensamente modulada dentro de um certo contexto dramatúrgico, temporal e sinestésico, né? Então, isso para mim é muito importante marcar. Isso dá muita autonomia, de fato, para os bailarinos. E, assim, depois de 10 anos com o mesmo grupo, assim, diria que é um grupo capaz de, muito rapidamente, responder a certas demandas, né? Inclusive isso, assim, eu moro em Fortaleza desde 2011 e a companhia segue trabalhando parcialmente no Rio. Eu tenho parte da companhia em Fortaleza, parte da companhia no Rio de Janeiro, né? Sim, eu frequento o Rio de Janeiro, sim, trocamos muitos materiais por internet, mas é muito tranquilo o diálogo à distância, porque eles sabem absolutamente o que faz sentido e o que não faz sentido, o que é pertinente e o que não é pertinente, né? Então, nesse sentido, ter produzido a companhia como um espaço de autonomia foi fundamental, por exemplo, para uma estrutura como a que eu vivo hoje, em que eu não moro onde mora a companhia completamente, né? Assim, né? Pelo universo poético do audiovisual, né? Ele é bastante
distante, assim. Assim, ele começou muito cedo. Né? Se eu comecei a coreografar em 93, em 95 eu fiz uma peça chamada Falso Movimento, em que eu já brincava de inversão de planos, porque eu colocava um bailarino encostado numa parede, eu e outro bailarino deitado no chão com os pés apoiados. Eu tentava produzir ali uma visão de plongé, isso em 95, por exemplo. Né? Eu já tinha feito algumas pesquisas, né, no ambiente acadêmico na área de cinema, né? Já tinha tido uma pesquisa de iniciação científica, por exemplo, na área de cinema. Então, eu sempre estava com aproximações com relação ao audiovisual. No final dos anos 80, eu sofri o impacto de uma videodança que começava a circular no mundo, que era a videodança francesa. Toda aquela geração dos anos 80 na França. Vi vídeos de Regine Chopinot, de Lesquis, de Philippe Decouflé. Tudo isso eu pude ver no início da minha carreira como coreógrafo em mostras paralelas do falecido Carlton Dance Festival, né, no Rio de Janeiro. Isso tudo me atravessou, isso tudo me marcou. Né? Então, cenicamente, eu comecei a fazer investimentos nessa poética audiovisual. Em 95, isso se estendeu até 2001. Eu fiz uma trilogia, Falso Movimento, Leitmotiv em 98 e Quase Cinema em 2000 e 2001. Né? Essa trilogia marcou muito a minha carreira, mas até o final dela eu absolutamente não tinha realizado absolutamente nada como audiovisual de fato. Né? Apesar do desejo que eu tinha já nesse sentido, mas naquele momento, diferentemente de hoje, os acessos à produção de audiovisual eram ínfimos, eram muito difíceis, né? Assim, eram pequenos e muito difíceis. Então, em 2007 foi quando eu fui realizar um primeiro videodance, né? Assim, e produzi associado com o Alexandre Veras, que é um videomaker cearense que eu conheci numa das minhas várias idas à Fortaleza, né, que eu faço desde 99. Né? Então gravamos um primeiro vídeo em Fortaleza, usando como cenário um navio encalhado e abandonado a poucas centenas de metros da costa, que é o Mar Arrupe. Esse trabalho ele foi um tanto quanto inicial, né? Inicial porque não apenas porque foi o primeiro, mas porque ele marcou para mim um certo tipo de encontro possível com outro artista, né? Um encontro que se amadureceu, que vem se amadurecendo lentamente e que supõe um diálogo de semelhantes. Semelhante a algo que é igual e diferente ao mesmo tempo. Né? Isso é semelhante. Um diálogo de semelhantes. Né? No sentido de que, assim, eu não sou um videomaker, né? Eu não sou um editor, mas ao mesmo tempo eu sou um videomaker e um editor. Né? Eu não avancei tecnicamente sobre o domínio das máquinas de luz, né? Mas eu sou plenamente capaz de me sentar ao lado de um editor e editar junto, e sentar ao lado de um câmera e fazer a câmera junto. Né? Assim, isso tem acontecido desde então. Né? No Mar Arrupe, por exemplo, isso não aconteceu, até porque eu próprio era bailarino, né? Eu estava sendo filmado, né? E a edição foi feita naquele momento, no momento em que eu não morava próximo do Alexandre Veras, que editou, né? Então o diálogo ficou um pouco mais distanciado e minha relação com esse vídeo um pouco mais distanciada, né? É um vídeo que eu diria ser mais do Alexandre Veras do que meu, num certo sentido, né? Depois não, assim, em 2010 eu fiz uma bateria de trabalhos.
foi um ano bastante importante. Fiz uma bateria de trabalhos. Eu fiz um solo com Alexandre Veras, fiz 3 duos com um realizador carioca chamado Gustavo Gelmini e fiz um solo com outro realizador carioca chamado Felipe Ribeiro. Né? Foram 5 peças. Essas 5 peças curtas, elas tinham inclusive como projeto integrar uma instalação coreográfica que eu estava montando naquele momento e que ocuparia a Caixa Cultural no Rio de Janeiro, chamada Grafismos. Né? Grafismos, todo do Grafismos, que é uma peça que continua em repertório na companhia, o Grafismos incluía uma instalação videográfica, e foi a primeira que eu fiz na minha vida, né? Conteúdos coreográficos, eram 4 conteúdos coreográficos que eram apresentados nesse contexto instalativo, e basicamente uma mostra paralela de videodança composta por essas 5 obras realizadas naquele ano. Com cada realizador, os diálogos foram próximos, né? No sentido de que assim, a divisão de tarefas, as atribuições foram relativamente próximas. Né? Os projetos foram concebidos conjuntamente, as filmagens foram realizadas conjuntamente, eu estou sempre junto da câmera, a edição eu estou sempre junto da edição, então foi sempre um diálogo muito, muito próximo, né, entre videomaker e coreógrafo, né, e sempre acertamos, a edição ele assina, a coreografia eu assino, a direção assinamos os dois, né, sempre foi isso. Né. E o que ocorre, sim, o que eu marcaria como um traço assim, que insistiu em cada uma dessas obras é que assim, todas elas foram desenvolvidas a partir de matrizes coreográficas prévias. Né? Isso é um dado importante de marcar. Eu até arriscaria dizer que é a maneira mais efetiva de produzir consistência coreográfica corporal. Tá? Corporal. Eu posso produzir consistência coreográfica em outros âmbitos e de outras maneiras. Né? Mas a matriz corporal, assim, ela parece que precisa de um tempo, pelo menos da maneira que eu concebo, ela precisa de um tempo que dificilmente eu chegaria no processo de vídeo. Para mim, na verdade, isso é um desejo e um grande projeto. Eu adoraria poder ter experiências de produzir videodança como um processo que, desde o início, aproximasse o audiovisual, né, o videográfico do coreográfico desde o início. Né, e que eu pudesse ter junto um processo extensivo de pesquisa, de camadas de tratamento, que é o que eu faço em termos coreográficos, camadas de tratamento sobre esse material, né, já indistinto, né, videográfico, coreográfico, né, mas esse tempo eu nunca dispus. Isso também é um certo modo de pensar, né, um certo modo de pensar. Esse tempo eu nunca dispus. Então, as matrizes coreográficas todas eram prévias. Né? Então, o Mara Hope junta fragmentos do coreografismos com fragmentos coreográficos do filme, os filmes de 2010, o solo e os 3 duos têm as matrizes coreográficas retiradas do espetáculo Quinteto de 2008. Tá? O solo, dirigido pelo Felipe Ribeiro, tem uma matriz coreográfica numa peça chamada Padê, que estreou em 2008 também. Da mesma maneira, vídeos que eu estou fazendo agora, eu tenho recorrido a estruturas coreográficas que estão também consolidadas em espetáculos que eu já fiz. Né? Então isso, é um traço, um dos traços do que eu faço como videodança é esse. Né? Eu reconcebo para o vídeo matrizes corporais pré-existentes. Assim. Eu desloco trabalhos, né, peças que são de um mesmo contexto cênico e dramatúrgico, né, e corporal. Eu transcrio essas matrizes em outros contextos. E de tal maneira, diria, que, a não ser, claro, pelas proximidades no modo de mover, dificilmente alguém diria que
o solo 2, por exemplo, saiu de um mesmo espetáculo que o duo 2 saiu do mesmo espetáculo que o solo 1 ou que o padê? Absolutamente não, né? Assim, absolutamente não. Então, cada trabalho nesse sentido, ele teve uma reconcepção própria, né? E aí me parece a passagem de linguagem necessária, né? Porque nunca se tratou apenas de deslocar as matrizes corporais coreográficas apenas para um outro espaço, né? Esse deslocamento sim é possível, eventualmente ele pode dar conta de alguma coisa, mas isso é muito pouco, né? Assim, vamos filmar isso ali, né? Vamos deslocar isso que está estabelecido como um palco e que nos qualifica como em cena e vamos levar isso para um contexto outro de locação e tudo se resolve pelo fato único da locação, né? Assim, isso para mim nunca deu conta, né? Inclusive isso, assim, o próprio solo 1 com Alexandre Veras, quando voltamos para o teatro, era quase uma provocação no sentido de que vamos fazer o movimento contrário, vamos fazer o movimento contrário, vamos para dentro do teatro e vamos produzir isso dentro do teatro, né? Assim, o que é produzir uma poética outra, né? Que você associa ali, né? A poética do vídeo e uma poética de dança, assim. Como que isso se associa ali dentro de uma outra maneira, né? O solo 1 foi isso, né? E, da mesma maneira, cada outro trabalho em locação, né, que eu segui em locação, nunca se bastou no fato da locação. Eu sempre tive uma preocupação muito grande em chaves estruturais, em chaves coreográficas, em chaves composicionais. Isso para mim é absolutamente fundamental, tanto em cena quanto em vídeo. O meu percurso como professor, como eu disse, ele é longo, mais longo do que eu imaginaria, né? Se eu comecei a coreografar em 93, eu comecei a lecionar em 95. Né? E lecionar não apenas em cursos livres, mas em instituições de formação continuada, né? Um curso técnico, uma graduação, enfim, né? Então, sim, eu fui professor da Escola Angioviana, da Faculdade Angioviana, da Universidade no Rio de Janeiro, no curso de dança. Além, claro, de dar oficinas, né, regularmente, dar aulas em companhias regularmente, enfim, né, eu tenho todo esse passado, mas de alguma maneira, para mim é uma novidade hoje estar numa universidade federal, né? Estar numa universidade federal para mim é mais novo do que estar no Ceará. Né? O fato, assim, estar no Ceará para mim não é tão estranho quanto estar numa universidade federal. Né? E que traz, assim, ao mesmo tempo que traz uma série de ignorâncias, né? Porque é todo um modo novo e que eu ignoro, né, de funcionamento, ignoro também muito do que isso tem de potência, assim, porque isso tem uma potência, né? Tem uma potência em vários aspectos, né? Não apenas institucionais, mas assim, todo um movimento que está acontecendo no Ceará ligado à novidade dos cursos de graduação, que eu acho muito precioso. É um curso que está nascendo, né? Tem esse dado, né? Eu não cheguei num curso consolidado, estabelecido e já conformado no seu funcionamento. É um curso que está sendo inventado. Então, assim, ao mesmo tempo que eu ignoro uma série de mecanismos e procedimentos, e é preciso sempre estar aprendendo sobre isso, é um espaço que eu reconheço muito potente, muito interessante, né? É um curso que está integrado num instituto. Ele já nasceu dentro do Instituto de Arte, de Cultura e Arte, o ICA,
né? Esse instituto acolhe vários outros cursos muito próximos, assim, teatro, cinema audiovisual, gastronomia, filosofia, enfim, uma série de cursos que tem afinidade, de fato, né? Por isso, um Instituto de Cultura e Arte. E o trânsito nesse instituto é muito interessante, né? Assim, o nosso próprio projeto pedagógico, ele tem espaços de trânsito estabelecidos e previstos, né? Então, existe um trânsito do corpo discente pelo instituto, da mesma maneira que existe um trânsito possível do corpo docente no instituto, né? Então tem uma série de movimentos no sentido do teatro, do cinema e do audiovisual, no sentido do design de moda, todos esses trânsitos estão possibilitados com um projeto pedagógico, não apenas dos cursos de dança, temos bacharelado e licenciatura, mas do próprio ICA como Instituto de Cultura e Arte que acolhe esses vários cursos, né? Então, assim, é uma novidade na cidade, e alguma coisa que está sendo inventada nesse momento, né? Está sendo inventada, né? Não é um modelo conhecido que está sendo aberto na cidade, assim, não tem um modelo, né? Assim, é um pouco mais grave. Tem a novidade da novidade dos cursos, a novidade do instituto, mas uma novidade também no modus operandi, no modus pensante daquilo, né? Então isso para mim é muito interessante e me instiga muito na condição de professor e de pesquisador. O Dança em Foco nasceu, na verdade, em 2002, eu diria. Ele nasceu como projeto em 2002. Eu lembro que eu me deparei com uma divulgação de oficinas na Alemanha do Thierry Demey e do Philippe Decouflé. E como eu disse, assim, eu já tinha tido a ocasião de me aproximar de toda uma produção em videodança, né, que chegava em mostras paralelas, não tão frequentes, mas chegava. E a ideia de trabalhar com audiovisual era muito presente, era um desejo muito presente. Em 2002, eu tive a ideia de produzir um festival, né, porque não se tinha absolutamente nada semelhante no Brasil. E eu convidei o Leonel Brum para começarmos esse projeto, né? Eu lembro que nós fizemos reuniões, inclusive, durante o Dança Brasil de 2002, que era um festival que ele dirigia no Centro Cultural do Banco do Brasil. Nesse festival, o Leonel já realizava mostras paralelas, como vários outros festivais, mas eram mostras paralelas de vídeo, que tinham videodança, mas tinham várias outras coisas, né? E eu convidei o Leonel para pensarmos juntos um festival. Ele, Leonel, que eu conhecia desde 98, e que tinha toda, para mim, uma abordagem muito interessante como diretor de festival, né? Assim, para mim ele era uma referência de direção de festival. Então para mim foi muito óbvio me associar a ele naquele momento para tentar pensar como que um festival poderia existir, né? E o Dança em Foco ele nasceu concretamente em 2003, e até inclusive de eu começar a trabalhar com ele no Dança Brasil, né? Em 2003 mesmo ele me convidou então para fazer a mostra de videodança de vídeo com ele, mostra paralela então a primeira ação que fizemos juntos foi no Dança Brasil, né? E o Dança em Foco nasceu concretamente depois, né? No final de 2003, aproveitando ocasiões de circulação de artistas pelo Rio de Janeiro, assim. A gente não tinha verba naquele momento, a gente colheu algumas poucas obras, aproveitou, como disse, esses artistas e produziu um evento no Rio de Janeiro com muito poucos recursos. Na verdade, o festival nasceu por uma aposta, isso eu preciso marcar, uma aposta do Sesc Rio, né?
sobretudo uma aposta da Beatriz Radunski. É importante marcar o nome dela porque eu acho que ela foi fundamental, não apenas para o Dança em Foco, mas muito do que vem sendo feito na dança carioca há muitos anos, né? E seguiu dentro do Espaço Sesc até o ano passado, né? E o festival foi crescendo dentro do Espaço Sesc. Na verdade, o Espaço Sesc, em muitas ocasiões, se mantendo como parceiro, ele foi um espaço, sobretudo, de formação, das ações de formação do festival, né? É um festival que se articulou no contexto latino-americano. Houve momentos em que a gente chegou a integrar o que a gente chamou de um circuito latino-americano, circuito Mercosul de videodança. O circuito Mercosul chegou a virar um circuito latino-americano de videodança. Isso hoje está um pouco dissolvido, um pouco dispersado, mas de qualquer maneira, porque a gente não realiza o fórum, né, que nos faz encontrar todos já há algum tempo, mas tem um canal aberto, né, do Dança em Foco com a América Latina de uma maneira geral. E a gente veio desenvolvendo uma série de ações de formação, difusão e alguma de produção, né? Na verdade, quando eu propus o projeto, meu primeiro desenho de projeto em 2002, o eixo dele era produção, porque eu estava interessado em produção, eu queria fazer, né? E como eu queria fazer, eu reconhecia vários colegas coreógrafos que queriam fazer. Se você perguntasse a um coreógrafo carioca, no final dos anos 90, se ele queria fazer videodança, 9 entre 10 diriam que sim, né? Só que os meios naquele momento eram mínimos, como eu disse. Então, o desenho original, ele já incluía uma convocatória, uma seleção de projetos de realização, mas isso levou muitos anos para ver a verdade. O projeto inicial, na verdade, que eu fiz em 2002, ele já listava, isso é curioso dizer, ele já listava o Thierry Damey como convidado, ambicioso. O Thierry Damey só foi parar no festival em 2008, conseguimos, eu acho. João Luiz Vieira era um grande teórico, né, de cinema no Rio, é um grande teórico de cinema no Rio. A gente só conseguiu convidá-lo anos depois. Enfim, parece que aquele projeto ele foi o que era um rascunho, ele começou a virar fato lentamente ao longo de muitos anos, né? A produção só foi verdade em 2 edições, né? Porque exatamente com os níveis de patrocínio que conseguimos, a coisa mais cara é a produção. E a primeira coisa que é cortada é quando o orçamento cai, né? Então, frequentemente, tiramos produção do desenho do festival. O festival ele só produziu em 2 anos. Um ano, inclusive, foi uma produção simplíssima que foi de obras em celular, né? Então, produção, apesar de ser um desejo nosso, um projeto nosso, só se concretizou efetivamente 2 vezes. Os 2 grandes eixos do festival, então, são formação, porque ele sempre é acompanhado é feito de oficinas, né? E principalmente a difusão, né? E mais do que isso, né? Uma difusão sobretudo de videodança. Porque quando eu insisto na manutenção do nome do sobrenome do festival, assim, o segundo nome do festival é Festival Internacional de Vídeo e Dança, né? Vídeo e Dança, né? Quando eu insisti sobre manter o vídeo e dança, né, foi por conta de um desejo de deixar aberto um espaço que permitisse a gente acolher outras configurações dessa interface, que não se limitam apenas à videodança, né? E não à toa, nos últimos anos, sempre que a gente teve ocasião, a gente trouxe instalações, performances com vídeo, enfim, todo um outro tipo de produção, sim, que está articulando ali corpo e imagem, mas que não está configurado como videodança, né? Então o festival ali é de vídeo e dança nesse sentido, mas de fato a videodança foi aquilo que se estabeleceu como o grande eixo do festival, né? É o que nos dá mobilidade, o que nos traz para a circunstância de exibição materiais do mundo inteiro, é o que nos permite enviar materiais nacionais para o exterior, e várias obras de realizadores brasileiros puderam circular o mundo inteiro por conta de parcerias que implicavam, né, essa reciprocidade de programações. Recebemos um programa do festival Real Dance da Austrália, enviamos para ele uma programação de brasileiros, recebemos, por exemplo, de um festival na França ou no Canadá, e isso dá uma visibilidade para a produção brasileira também muito grande, né? Não apenas no Brasil o festival dá visibilidade para a produção brasileira, né? E isso
a gente tem sempre ótimas notícias nesse sentido, né? A gente mesmo no Ceará, né, que há 10 anos atrás, quando o festival estava começando, já tinha materiais exibidos e para eles sempre foi muito importante o Dança em Foco existir. Isso é declarado por eles. Como era bom ter o Dança em Foco no Rio, que a gente podia produzir aqui e saber que isso tinha uma plataforma de exibição, né? No momento que não tinha internet da mesma maneira, então você não considerava o YouTube como uma plataforma, né? Então o festival ele nasceu de fato num contexto muito esvaziado, né? Mais tarde eu vim a saber que me parece 1 ano ou 2 anos antes já tinha começado em Buenos Aires o Festival da Sevilha no Sperling, mas eu nem tinha notícia disso, né? A gente não tinha notícia disso, né? Depois a gente se integrou com esse festival, trocamos programações frequentemente, a Silvina já veio dar oficinas aqui, nós já fomos lá, enfim, né? Então tem esse trânsito muito estabelecido, mas o festival ele realmente assim, ele foi seminal, né? Ele abriu espaços, ele segue abrindo espaços e assim, louco porque assim, é o grande festival de videodança no Brasil, é uma referência de fato, não é excessivo dizer, é uma referência de fato na América Latina e diria no mundo, né? Assim, tem um Dança em Foco no Brasil, né? Mas ele sofre das mesmas instabilidades que qualquer festival sofre no Brasil. Assim. São raros os festivais nacionais consolidados como fato na agenda cultural. Raros. Né? Mas o Festival Dança em Foco ele tem se mantido. Ele tem mais de 10 anos o Festival Dança em Foco ele tem mais de 10 anos de existência. Ele existe desde 2003. Então ele está estável, instavelmente estável há muitos anos. Né? O que é também algo, né, assim, a ser considerado. Né?